Olá, voltamos a mais um de nossos encontros, onde continuaremos falando dos atos processuais, mas precisamente continuaremos a tratar sobre o nosso assunto tão importante que é a citação processual. Lembrando-se sempre que a citação é aquele ato pelo qual o réu é notificado, é intimado, toma ciência de que existe um processo contra ele e ele vai poder exercer o seu direito ao contraditório, à ampla defesa, tá ok? Então vamos lá ao nosso artigo 219 do nosso Código de Processo Civil Brasileiro. O nosso artigo 219, ele diz o seguinte: a citação válida torna provento o juiz, induz litispendência e faz litigiosa a coisa, ainda que ordenada por juiz incompetente para aquela causa, e constitui em mora o devedor, interrompendo inclusive o prazo prescricional. Pessoal, aqui é importante pararmos e entendermos direitinho esse artigo. O que se fala em citação válida? Citação válida seria aquela citação que atingiu o seu objetivo de forma legal, é aquela citação que foi feita, é aquela citação que possibilitou que o réu tome conhecimento de que está sendo processado. É aquela citação que faz com que o réu, a partir daquele momento, ele tome conhecimento e possa exercer a sua defesa, apresentar provas que julgar necessária. Então essa é a citação válida, aquela que não está com nenhum erro, que é aquela que não tem nenhuma situação que faça com que ela tenha sido feita de uma forma irregular, de uma forma ilegal. Então, a partir dessa citação, aquele juiz que ordenou essa citação, aquele juiz que recebeu essa citação, esse processo e determinou essa citação, ele vai tornar um juiz prevento, ou seja, significa dizer que vai ser aquele juiz que vai ser o responsável, aquele juízo daquela vara específica, que vai ser o responsável pelo andamento e pela decisão processual. E ela induz justamente a litispendência, ou seja, caso exista um outro processo na mesma situação, com as mesmas partes, este processo virá para ser decidido por esse mesmo juiz, ou seja, aquele que determinou a citação primeiro, existindo um processo semelhante, com as mesmas partes, a mesma questão da causa de pedir ali processual, este outro processo ele vai vir para ser julgado, desculpem, uma vez que essa citação tornou-se válida, uma vez que a citação já ocorreu. Então um processo novo que se discute, que tem as mesmas partes, se discute a mesma situação, ele vai ser anexado, ele vai ser trazido, ele vai ser apensado a este. Por isso dizer que se induz a litispendência, tá? Então, enquanto mesmo que este processo, essa citação tenha sido determinada por um juiz que não é competente para aquela matéria, ou seja, mesmo que esse juiz venha dizer, olha, este processo não pode se processar por este juízo, por esta situação, e determinar o envio deste processo para outra vara, para outra comarca, automaticamente aquele processo ele já vai estar ali formado, já vai ter havido a citação. Então aquele processo vai puxar pela litispendência, ele vai puxar processos naquelas condições de igualdades de partes, causas de pedidos. Então, mesmo que esse juiz que ordenou a citação venha futuramente a declarar a sua incompetência, ou seja, que não pode ser processado perante aquele juiz, remetendo este processo para outra vara, para outra comarca, aquela citação válida ela vai induzir já a litispendência. E também constitui em mora, ou seja, ela dá ciência ao devedor, interrompendo ali a prescrição. Ou seja, aquele prazo que o autor, que aquele que tem um direito tem para exercer a sua pretensão de buscar do Estado, de buscar do Judiciário a solução do litígio de forma coercitiva, fazer com que o devedor coercitivamente, através do Estado, venha cumprir aquela obrigação, dando por satisfeita a sua pretensão,
aquele prazo ele vai se interromper, ele vai parar ali, uma vez que houve a citação válida, ou seja, a prescrição não vai se operar. Esse prazo prescricional para o exercício da pretensão, ele vai ser interrompido naquele momento, quando há a citação válida, tá ok? E esta interrupção da prescrição, ela vai se retroagir à data da propositura da ação. Mas espera aí, professor, vamos entender isso então. Então vamos imaginar a seguinte situação. O ingresso do processo em uma determinada data, o juiz recebe este processo e determina a citação. Quando essa citação ocorre, eu preciso saber quando ela ocorreu para contar se houve a prescrição ou não? Não. Por quê? Nós vamos contar a prescrição, essa prescrição com a citação válida vai se interromper no momento da citação e contará o prazo da propositura da ação. Então esse prazo prescricional vai contar do surgimento deste direito até a propositura, a data da propositura da ação, mesmo que a citação válida seja em data posterior. Então ele vai retroagir a data da propositura da ação. Porque normalmente, pessoal, via de regra, a citação pode demorar algum tempo para se processar. Uma dificuldade, um acúmulo de serviço, uma dificuldade de localização de um réu que de repente trabalha finais de semana, inclusive, tem horários não muito precisos, então a citação pode se operar de uma forma mais lenta, mais demorada. Então, para que evitar que ocorra essa prescrição e o autor que já se resguardou do seu direito, já exerceu a sua pretensão, já ingressou com o processo judicial, esta contagem ela vai partir, ela vai retroagir, ela vai ser interrompida na data da propositura de ação, tá? E é isso que diz o nosso parágrafo 1º aqui do artigo 219 do Código de Processo Civil. E esta citação é incumbência da parte que deve promover os atos para que essa citação ocorra no prazo de 10 dias subsequentes ao despacho do juiz que ordenar. Então, eventuais mudanças de endereço, eventuais localizações, isso tudo vai incumbir justamente a parte autora, não sendo prejudicada essa parte se a demora nessa citação ultrapassar 10 dias por questões exclusivamente ligadas ao serviço judiciário, como nós falamos, ao acúmulo de serviço, ao fato de não estar sendo encontrado o réu dado aos seus horários, às suas dificuldades, a quantidade de citações que tem, de repente, um representante dos oficiais de justiça para efetuar essa citação. O oficial de justiça tem vários processos para efetuar a citação. Então, todo esse serviço judiciário, até mesmo as citações feitas via correspondência, tá? Toda essa demora, todo esse trâmite processual referente a serviços judiciários não podem ser levados em conta em prejuízo do autor, tá ok? Então, é isso que nós temos que observar. E caso esse autor, caso esse réu não seja citado, o juiz ainda vai poder prorrogar por mais 90, pelo prazo de até no máximo 90 dias essa citação, que lembrando-se sempre, pessoal, os meios para a citação são incumbência sempre do autor do processo, tá ok? Isso é muito importante lembrarmos. Quem é citado é o réu, porém os meios para que essa citação se proceda, inclusive recolhimento de eventuais taxas referentes a esse ato citatório, é incumbência do autor processual. E aí, pessoal, caso não se efetue essa citação nos prazos mencionados, como nós falamos nos parágrafos aí anteriores do artigo 219, o que vai acontecer? Haverá-se-á por interrompida aquela prescrição. Então, mesmo que passado todo esse período, inclusive os 90 dias em que o juiz poderá prorrogar essa citação, não existindo, não sendo possível essa citação válida, haverá-se-á por interrompido eventual prazo prescricional. Então, naquele momento, após a prorrogação do prazo,
vamos interromper essa contagem da prescrição. E lembrando que nesse caso não mais da data da propositura da ação, e sim após o término desse prazo. E passa. O juiz ele pode pronunciar também de ofício se houver essa prescrição. Caso tenha ocorrido, não foi possível essa citação e ocorreu o decurso desse prazo prescricional, o juiz pode de ofício declarar a ocorrência da prescrição, do instituto da prescrição, e aguardando eventual recurso ou não da parte. A partir do momento que a parte não recorreu e que houver o trânsito em julgado, ou seja, aquela decisão que não se cabe mais recurso, aquela decisão onde não se é possível mais recorrer, o escrivão vai comunicar ao réu, mesmo tendo já ocorrido essa prescrição, caso o encontre, vai ser comunicado do resultado do julgamento, do reconhecimento dessa prescrição, tá ok, pessoal? Isso é muito importante entendermos que, passado o prazo, caso haja o decurso do tempo para que seja reconhecida essa prescrição, ou seja, não foi possível citar e passou o prazo para o exercício da pretensão pelo autor, o autor deixou que esse prazo decorresse, o que vai ser? Poderá o juiz de ofício, independente da alegação da parte contrária, reconhecer a existência, a ocorrência da prescrição, tá ok? Porém, pessoal, nós vamos entender que essa citação, segundo o artigo 221 do Código de Processo Civil, ela vai poder ocorrer de várias formas, de várias maneiras. Mais precisamente pelo correio, por oficial de justiça, por edital, por meio eletrônico, conforme a lei hoje que nós temos dos processos eletrônicos. Então, o que nós temos que entender? Existe aí uma discussão sobre a forma de como se opera a citação. E nitidamente os doutrinadores, as correntes majoritárias, têm entendido que a citação pode ser solicitada pelo réu, pode ser feito da maneira como o réu assim o solicitar processualmente. Isso foi motivo de uma grande discussão. Qual será a forma correta? O réu ele vai ser citado de qual forma? O autor vai poder escolher a forma como ele quer que o réu seja citado, se pelo correio, se por oficial de justiça, como isso vai proceder. E existe uma discussão muito grande sobre esse tema. E a questão que se travou era justamente o seguinte: via de regra, a citação far-se-á, conforme o artigo 221 do nosso Código de Processo Civil, pelo correio, por oficial de justiça, por edital, por meio eletrônico. E o artigo 222, ele traz: a citação será feita pelo correio em qualquer comarca do país, exceto. Então, por aí se entende que a regra geral era que essa citação fosse feita via correio, que seria o princípio de tudo. E caso não houvesse, não fosse possibilitado, não existisse a possibilidade, por algum problema que nós vamos ver aqui, essa citação então seria determinada através de um oficial de justiça. Então, partiria essa discussão do preceito de que, via de regra, a citação deveria ser feita pelo correio. Porém, a jurisprudência, as decisões, têm entendido que a citação, por ser incumbência lá do autor do processo, ele pode decidir e até mesmo informar o juiz a forma mais hábil, mais fácil para a localização do réu. Então ele poderá escolher, é lógico que recolhendo as custas processuais para tal ato, a forma como ele deseja que o réu seja citado. E é isso que tem entendido as correntes majoritárias. Então esta luta travada em face, essa discussão travada em face de ser regra, a citação via correio ou não, foi resolvida com as decisões, com as jurisprudências, com as doutrinas, onde tem se admitido, tá, que ao autor caberá a forma, o autor poderá escolher a forma como ele deseja essa citação, tá ok? E aí nós vamos, em alguns casos previstos em lei,
mais precisamente no nosso artigo 222 do Código de Processo Civil, observar algumas regras que são específicas quanto à citação pelo correio, ou seja, regras que eu não posso usar a forma, eu não posso usar a forma de citação via carta, via correio, tá? Para chegar a essa informação, para informar o réu que está sendo processado. Então vamos dar uma olhadinha no nosso slide, artigo 222 do Código de Processo Civil. Diz assim: a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, ou seja, desde que não seja com relação à linha A, ações de Estado, B, quando for o réu, tá, a pessoa ré, incapaz, ou quando for o réu, pessoa de direito público. Ou seja, nós vamos ter aí algumas situações em que eu não posso proceder a essa citação pelo correio. E o nosso próximo slide, ele traz mais algumas situações que não pode se proceder à citação pelo correio, terá que ser feito de outra forma, que são os processos de execução, ou quando ainda o réu residir, morar, tiver domicílio em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, ou seja, naquelas localidades, o que é muito difícil hoje, mas podemos ter algumas, em que o correio não atende, em que não tem esse serviço postal. Ou ainda, no caso de o autor requerer que seja feito de outra forma, e não via correio, mas porém através de oficial de justiça, por exemplo, ou por meio eletrônico. Então, neste caso, nós vamos inclusive entender porque a jurisprudência, quando travou-se aquela discussão sobre a forma correta, sobre a forma ser primeiro pelo correio ou não, justamente com essa linha F, quando o autor requerer de outra forma. Então, se percebe, se entende aí que a determinação, a solicitação, a determinação dessa citação será feita de acordo com o pedido do autor. E a ele cabe, ele tem o direito de escolher de que forma será feita a citação do réu. Justamente entendendo, quando o autor solicitar de outra forma, eu não posso fazer via correio, eu tenho que fazer exatamente da forma solicitada pelo autor. Tá, ok? Porém, pessoal, uma vez deferido, uma vez autorizada essa citação do réu pelo correio, o escrivão-chefe lá da secretaria, né, a pessoa responsável pelo andamento daquele processo no cartório do fórum, naquela vara específica, ele vai remeter a pessoa do réu, ao citando, cópias da petição inicial e desse despacho do juiz, expressamente consignando o seu inteiro teor, tá? Comunicando ainda o prazo para a resposta, o juiz e o cartório com o respectivo endereço. Então, nessa expedição dessa carta citatória, o escrevente responsável pelo processo, ou o chefe da secretaria, ele vai ter que enviar via correio ao réu, além da cópia da petição inicial, que já é fornecida ali pelo autor quando ele ingressa com a ação judicial, aquele despacho do juiz. E esse despacho deve especificar exatamente o prazo que o réu tem ali, que o citando tem para exercer a sua defesa. Tá? Via de regra 15 dias, tal, aquele negócio todo no processo civil. Ou seja, ali deve constar-se o prazo, qual é o prazo que foi fornecido, que foi dado pelo juiz, de acordo com a legislação, é lógico, para que o réu apresente os seus argumentos, para que ele apresente a sua defesa, para que ele apresente o seu contraditório. E consignando, inclusive, a que juiz ele tem que entregar, o número de processo, a vara, tudo certinho, para que ele possa exercer esse contraditório, para que ele possa trazer ao processo a sua defesa, os argumentos que serão lançados por ele em sua defesa, tá ok? Então isso é muito importante, sob pena de ser essa citação considerada nula, se não houver o prazo descrito, se não houver o juízo descrito, se não houver o número processual, porque senão o réu, o citando, ele não saberá para quem eu entrego essa defesa, como eu entrego, qual é o prazo que eu tenho que entregar. Então,
isto é primordial, é essencial, é necessário, ele faz parte integrante do ato citatório, dessa carta de citação, conter essas informações sob pena de nulidade processual quanto a essa citação, sob pena de nulidade da citação. E aí, pessoal, uma vez autorizada, deferida pelo juiz a citação pelo correio, esta citação será enviada, tá? E ela, caso não se proceda por algum motivo, ela poderá ser feita então por oficial de justiça, tá ok? E aí nós vamos, algumas regras previstas aí no artigo 224 do nosso Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhadinha no nosso artigo 224 no nosso slide. Vamos lá. O artigo 224 diz o seguinte: far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados do artigo 222, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, naqueles casos, pessoal, onde não é admitida a citação via correio, essa citação será feita via oficial de justiça. Tá, ok? Então, no caso onde não é permitido, segundo o artigo 222, que já lemos aquelas situações previstas ali, essa citação que não poderá ser feita via correio, ela terá que ser feita via oficial de justiça. Então, o mandado vai ser entregue ao oficial de justiça, que ele deve ali ir procurar um endereço, localizar o réu e fazer a entrega desse mandado. E é muito importante que, da mesma forma como via carta, este mandado ele terá que ter os nomes do autor, do réu, bem como respectivos domicílios, endereço, até para que o oficial possa localizar a finalidade da citação, ou seja, se era para contestar, se é para apresentar alguma prova, o que ele tem que fazer ali, o prazo, né, as especificações constantes, a cópia ali da petição inicial que o autor ingressou com o processo, a cópia daquele processo da inicial, bem como a advertência dos litígios ali envolvidos, o prazo processual, se a combinação que houver. Então, neste caso, seria exatamente caso não conteste, os argumentos serão considerados como verdadeiros, os argumentos lançados contra a pessoa do réu serão considerados verdadeiros, será aplicada a confissão, a revelia, né? Então, as combinações que ocorrerá caso não se proceda da forma como determinada naquela citação, o dia e local em caso de comparecimento para audiência, em caso de prazo para contestar essa ação, para exercer esse direito contraditório, né? Bem como a cópia do processo, a cópia da inicial que já falamos, e o prazo que o réu tem, da mesma forma que via correio, para apresentar ali sua defesa, para exercer o seu contraditório, tá ok? Isso é muito importante. E, além de tudo, este mandado deverá conter a assinatura do escrivão, a declaração que ele se remete ali, que ele está subscrevendo por determinação de um juízo, aquele que tem a incumbência de determinar a citação, tá? Então, ele deve ter neste mandado de citação esse breve relato, essas questões importantes para que possibilite o réu de exercer ali a sua defesa, aquelas questões que vão envolver justamente aquela situação processual, as cópias, que conferem aquelas cópias com o original, ou seja, tudo isso vai fazer parte daquele mandado de citação entregue para o réu, levado através do senhor oficial de justiça, tá ok? E aí, neste caso da incumbência do oficial de justiça, esse deverá procurar o réu, encontrá-lo, e ele vai, no ato da citação, ele vai entregar ao réu, entregar ao citando, aquele mandado de citação, ele vai ler, vai entregar a cópia do processo, a cópia da inicial, da petição inicial levada ao juízo pelo autor, que é chamada de contrafé, né? Aquela cópia do processo, aquela cópia da inicial também conhecida como contrafé. E
após esta leitura, após essa entrega, o oficial de justiça, ele vai declarar se o réu recebeu a contrafé, se não recebeu, de que forma recebeu, se recusou a receber ou não. E aí, o réu, ele dará, na cópia desse mandado, que ficará com o oficial de justiça, que será juntado posteriormente ao processo, o seu aval, a sua assinatura, a sua nota de ciente, tá? Certificando que ele assinou. Ou, no caso da sua recusa, certificando que o réu se recusou a receber essa citação, ou qual o motivo que levou ao réu não receber, de repente, a sua não localização ou algo desse nível. Porém, pessoal, digamos que o oficial de justiça ele não encontre o réu na residência. E quando isso ocorrer por 3 vezes, em que o oficial de justiça tiver procurado o réu em seu domicílio ou residência, não o tendo encontrado, e este oficial ele suspeitar que o réu está se escondendo, está se ocultando para que não receba essa citação, o oficial de justiça poderá intimar a uma pessoa da família, ou até na falta de alguém na residência, a um vizinho, dizendo que em tal dia voltará para proceder essa citação, através do vizinho ou através de um parente da residência, a chamada citação por hora certa. Então esse oficial vai indicar que em determinado dia, em determinada hora, ele voltará ali. E caso o réu continue a se ocultar, porque há essa suspeita, caso o réu não seja localizado, após a designação desta data e hora, o oficial de justiça vai voltar no dia e hora designado, independente de nova autorização, de novo despacho do juiz, isso pode ser feito pelo próprio oficial de justiça, ele vai comparecer ao domicílio e residência do citado a fim de realizar essa diligência. E se o citado, se aquela pessoa, se o réu novamente não estiver ali, se quando da procura do oficial de justiça e não for informado dos motivos da sua ausência, um motivo é lógico que plausível, um motivo admitido, o oficial de justiça poderá dar por realizada aquela citação, citando, ainda que ele tenha se ocultado em outro lugar, em outra comarca, de forma diferente, uma vez que ele já designou data e hora para realizar aquele ato. Então, a chamada citação por hora certa. Após 3 vezes de comparecimento do oficial de justiça, importante aqui, pessoal, havendo a suspeita do quê? De uma ocultação, havendo a suspeita que o réu se oculta, o oficial poderá o quê? Determinar dia e hora, citação por hora certa, em que retornará isso a um vizinho, a um parente ou até mesmo a um vizinho no caso da ausência de parentes. E voltando ali, o réu não tendo, não estando, não sendo localizado, não tendo um motivo plausível, o oficial de justiça declarará o réu por citado, ainda que oculto em outra comarca, em outra situação. E desta certidão de ocorrência, o oficial vai deixar, ele vai lavrar essa certidão, ele vai deixar aquela cópia da inicial, aquela cópia do mandado, a chamada contrafé, com a pessoa da família ou com o vizinho, conforme o caso, declarando ainda no seu mandado, na sua certidão de que citou por hora certa, porque ele vai ter que especificar para o juiz exatamente o que aconteceu, o nome desta pessoa, deste parente ou desse vizinho com o qual ele deixou a citação, tá ok? Então aí nós falamos mais um pouquinho da citação, a citação feita pelo senhor oficial de justiça, representante do juiz, aquela pessoa a quem incumbe fazer a citação neste caso específico, tá? Em que ele, na recusa, na suspeita de ocultação do réu, tendo ali já estado por 3 vezes e suspeitado realmente, havendo essa suspeita de recusa, ele faz a citação por hora certa, designando data e dia em que retornará, citando até mesmo através de um parente ou até mesmo através de um vizinho na ausência dele. Tá ok, pessoal? E aí nós encerramos mais um dos nossos encontros e voltaremos no nosso próximo encontro
que continuaremos a falar dos atos processuais. Até mais, até logo.